qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça. Permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Oremos. Perdoai, ó Deus, nós vos pedimos, as culpas do vosso povo, e na vossa bondade desfazei os laços do pecado que em nossa fraqueza cometemos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vos adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo.
Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa de blasfêmia, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas, às quais se dirigiu a palavra de Deus, e por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus? Eu, a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não queirais acreditar em mim, acreditais nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde João tinha batizado. E permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nos ampare, nos ilumine e nos guie, que todos nós estejamos revestidos da Palavra de Deus. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta sexta-feira, dia penitencial, dia que nós estamos meditando, rezando o centenário da sexta dor de Nossa Senhora, a Senhora das Dores, a Senhora da Piedade. O nosso Senhor Jesus Cristo morre na cruz. E no Santo Evangelho de hoje, segundo João, os judeus pegaram pedras para apedrejar o nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, quando estava falando de Abraão, o nosso Senhor Jesus Cristo argumentou: antes que Abraão existisse, eu sou. Vemos o nosso Senhor Jesus Cristo argumentando toda a sua divindade. Ele é o Senhor dos senhores, o Deus Salvador. E hoje os judeus pegaram pedras para apedrejar o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim o nosso Senhor Jesus Cristo fala de suas obras, de suas boas obras. E pergunta por que eles queriam o apedrejar. E por quê? Como bem sabemos que eles viam só a humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Não ouviam a divindade, que ele é o Deus Salvador. E por isso eles diziam que o nosso Senhor Jesus Cristo fazia uma blasfêmia,
porque eles viam o Senhor só como um homem, mas não como Deus. E argumentaram: porque sendo homem, tu te fazes Deus. Que povo do coração mais duro, esses judeus! E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, depois que argumentaram que o nosso Senhor Jesus Cristo, sendo homem, o nosso Senhor Jesus Cristo fazia Deus, que Ele é o Deus Salvador, o Senhor dos Senhores, o Deus que se fez humano, mas os judeus não o aceitavam. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo conversa com eles falando do Pai e pergunta por que eles estavam o acusando de blasfêmia, quando nosso Senhor Jesus Cristo o diziam que era o Filho de Deus, que o Pai, o Todo-Poderoso, consagrou e enviou ao mundo. O Senhor só pergunta e fala das obras do Pai. Se ele não fizesse as obras do Pai, do Todo-Poderoso, o Misericordiosíssimo, o Princípio sem princípio, não acreditais em mim. Tem que fazer as obras do Pai, porque Ele é o Deus Salvador. E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo fala do Pai, que Ele está no Pai e o Pai está nele, que Ele é o Deus Salvador. E então, mesmo assim, eles procuravam prender o nosso Senhor Jesus Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, passando toda aquela dificuldade, mesmo assim, escapou das mãos dos judeus. E então escapou das mãos dos judeus, que os judeus o queriam prender, que só viam o Senhor como homem, não como Deus Salvador. Que eles esperavam um Messias político, que libertasse o povo da escravidão do império que estavam sofrendo. E o Senhor chegou pregando o amor, a caridade, e eles queriam o Messias político, e por isso que não aceitaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo foi para a região do Jordão, onde João, o precursor, o tinha batizado. E por isso, como os judeus o perseguiam, ali o nosso Senhor Jesus Cristo o permaneceu. E vemos que, concluindo-se a literatura do Santo Evangelho, eles falam o que João, o precursor, não realizou nenhum sinal, que João só pregou a chegada do Senhor e não realizou nenhum sinal, que João veio para pregar, mas o que veio depois dele foi o que realizou os sinais, os milagres, que é o Deus Salvador, o Senhor dos Senhores. E então, muitos ali se converteram e acreditaram em nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele falou do Pai, o Todo-Poderoso, que as obras que ele faz é as obras que o Pai, o Misericordiosíssimo, o faz, que eu e o Pai somos um. Por isso, creiamos, tenhamos fé e permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos sejam puros de coração e que todos vejam as obras do Pai
e que todos se transfigurem e se configurem em nosso Senhor Jesus Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas necessidades, que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós os adoramos, ó Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita seja.